Graça e paz, igreja abençoada, amém? Quem está com frio hoje? Tá não? Ô glória, ontem estava frio, hein? Meu Deus do céu. Oi, glória a Deus. Um desespero no frio como ontem, meu Deus, que frio. Mas o Senhor, a pastora falou assim, que a hora que viu a chuva, né, no meio dessa semana, aquele chuvisqueiro que abaixou o pó, ela agradeceu, mas depois ela falou, meu Deus, mas que frio, né? Depois da chuva veio o frio. Amém? Quem está muito feliz com o Senhor nessa noite? Quem, se fosse embora agora, falar, Senhor, obrigado por este culto que eu recebi. Amém? Agora é o momento de nós recebermos algo do Senhor, para nós nos alimentarmos e entendermos o quanto Ele tem cuidado de nós, o quanto Ele tem sido misericordioso daqueles que permanecem fiel até o fim. Amém? Recebermos é muito bom, nos alegrarmos é muito bom, só que há algo que não é só para agora, é até o final. É até o final, permanecer fiel até o final. Queria que os irmãos estivessem abrindo a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 2. Enquanto os irmãos vão encontrando 2 Reis, capítulo 2, a hora que a pastora, esse último louvor, ela começou a ministrar, eu estava passando por algo ali, naquele momento, na minha adoração, muito forte, muito forte. Eu tenho o meu pai biológico, eu tenho o meu pai espiritual e tenho o meu pai, o Senhor. E na hora que antes dela começar a ministrar, o Senhor me trouxe algo no meu coração. Que a hora que, hoje durante o dia eu tentei ligar várias vezes para o meu pai biológico. Para falar, feliz dia dos pais. Eu não consegui falar com ele. Só que aí o Senhor me trouxe a hora que eu mandei para o meu pai espiritual. Paz, pastor. Feliz dia dos pais, meu pai espiritual. Na hora. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Eu quero te dizer que muitas vezes quando nós não entendemos, talvez nós não entendemos o que está dentro de nós, que para mim o dia passou normal. Falei para o meu pai, tentei ligar para o meu pai espiritual, falei com o meu sogro, falei com o meu pastor, que é meu pai, que eu vejo como o meu pai, falei com o Senhor durante o dia, e o dia estava normal. Só que tem momentos que nós achamos que está tudo normal, e de repente o Senhor fala assim, não está tudo normal, você precisa ter algo mais comigo, você precisa ouvir a minha voz. Aquilo, aí eu trouxe a memória a hora que o meu pastor falou assim, amém, feliz dia dos pais para você também, Deus abençoe, ama a sua vida. Aquilo gerou algo, e eu acredito que com Deus, a hora que nós ouvimos a voz do Senhor, nós nos sentimos diferente. Talvez você não está vendo nada acontecer no natural, você não está vendo nada acontecer no natural, mas dentro de você, está acontecendo algo, cura, libertação, mudança de vida. Eu não imaginava que a hora que o meu pastor, ele me respondeu, gerou algo no mundo espiritual, que eu fui sentir somente agora. Então, esteja atento à voz do Senhor, do seu Pai, esteja atento, isso está gerando algo dentro de você, talvez você não está nem percebendo, mas está gerando algo, no mundo espiritual está gerando algo dentro de você, amém? 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram em Gilgal, e no caminho disse-lhes Elias,
fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Segundo versículo, eu quero te deixar algo. Até onde você está disposto a caminhar para a presença do Senhor? Para buscar uma intimidade, para viver uma unção, para viver algo novo. No versículo 3, em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Outro ponto: o que você tem parado e dado ouvido pelo meio do caminho na sua vida espiritual? O que você tem ouvido? O que você tem parado? O que você tem atentado? Qual as conversas que você não tem cortado, que tem matado a sua vida espiritual? Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Quantas vezes tentaram já matar o seu chamado, matar o seu ministério, tirar você do foco? Quantas vezes já? E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que possa fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. O que você espera? O que você espera de quem você caminha? O que você quer para a sua vida espiritual? O que você está disposto a fazer? Versículo 10, disse Elias: seu pedido é difícil. Talvez você tenha olhado como para o seu chamado, para aquilo que Deus tem para você, o quanto você está disposto a viver isso. Mas, se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Eliseu teria que ir até onde? Até o fim, não parar pelo meio do caminho, até o fim. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus, num redemoinho. Quando viu isto, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. E voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram, e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindo de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro e prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós teus servos temos 50 homens fortes, deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram, até que, constrangido, consentiu: podem mandar os homens. E mandaram 50 homens, que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram, Eliseu
que tinha ficado em Jericó. E ele lhe falou: não disse a vocês que não fossem? Amém? Senhor meu Pai, nós clamamos nessa noite, Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor venha sobre este lugar e nos tome, Senhor. Nos tome, Senhor, com a unção dos céus. Que nós possamos viver nesses dias, nessa noite, Senhor, um despertar. Algo, Senhor, que nós não venhamos parar mais pelo meio do caminho, Senhor. E sim que nós venhamos avançar. Que nós não vamos olhar para quem nós temos deixado para trás, ou para aqueles que queiram nos parar. Mas sim, Senhor, nós vamos até o fim. Nós vamos permanecer fiel ao Senhor, até o fim, Senhor. E sabemos, ó Deus, que tão grandes coisas o Senhor fará. E nós viveremos grandes milagres. Nós viveremos tão grandes coisas como Jesus nos disse, que coisas maiores faríamos. Por isso não vamos desistir. E vamos permanecermos fiel ao Senhor, ó Pai. Te agradecemos, Pai. Tome o seu lugar no nosso meio, Pai. Acampe seus anjos, seus arcanjos ao redor deste lugar, ó Pai. Que toda seta, toda armadilha, todo espírito de ave de rapina, roubador da sua palavra, seja repreendido agora, em um nome de Jesus. Aleluia. Pode tomar seu assento, dando glórias ao Senhor. Aleluias. Quero te dizer algo nessa noite. O seu posicionamento vai assustar pessoas. O seu posicionamento em Cristo vai assustar pessoas. Pessoas vão falar assim: mas como assim? Como assim? Aquela pessoa conseguiu fazer isso? Aquela pessoa conseguiu mudar? Não, é Cristo que está na sua vida. Devido a um posicionamento seu, vai mudar, vai assustar pessoas. Eu fico imaginando Eliseu, na 12ª junta de boi, arando terra. De repente chega Elias, fala assim: vem, me segue. E aí eu começo a viajar, sabe? Eu começo a imaginar, falo assim, a 12ª. E ele, para acompanhar Elias, eu acredito que ele teria que passar pelas outras 11 que estavam na sua frente. E todos aqueles que estavam trabalhando, provavelmente era conhecido, era amigo de Eliseu. E eu acredito que eles imaginavam: onde que esse doido vai? O que esse cara está aprontando? Ele matou os bois dele, ele queimaram os arados, ele queimou o arado dele. Onde esse cara está indo? O seu posicionamento vai fazer com que as pessoas olhem para você dessa forma. Vão te chamar de doido. Vão te chamar de louco. Vão falar assim: o que esse cara está aprontando? Mas você sabe o que você está fazendo. Você sabe o para que o Senhor te chamou. Você sabe. Não esquenta com o que os outros vão dizer. O que os outros estão pensando. Eles vão continuar arando terra. Dia após dia arando terra. E não vão ter uma experiência com o Senhor. Amém? Deixar tudo para trás não é para muitos. Deixar tudo para trás não é para muitos. Não é. Se posicionar em Cristo verdadeiramente não é para muitos. Abrir mão do mundo, abrir mão de tantas coisas não é para muitos. Como que você está? Nós estávamos falando na escola de profetas, 50 profetas. Com Eliseu, 51 alunos. Quantos foi até o final com Elias? Quantos? Só Eliseu. Então, deixar tudo para trás não é para muitos. Vamos imaginar Muzambinho, 22 mil habitantes. Quantos que abriram mão de tantas coisas para servir a Cristo? Não são muitos, não é a maioria. Não é a maioria. Eu quero servir. Eu quero fazer. Mas eu quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer das minhas formas. Isso, até aqui eu vou, mas daqui para lá eu não vou.
Então, deixar tudo para trás não é para muitos. Não é para muitos. Mas quando você se posicionar, o Senhor vai fazer você viver coisas também que os outros não vão viver. É assim. Você vai viver coisas que os outros não vão viver. Você está entendendo? O seu posicionamento vai assustar pessoas. Deixar tudo para trás não é para muitos. Mas quando você se posicionar, quando você deixar algo para trás, e quando você caminhar verdadeiramente com o Senhor, você vai viver coisas que os outros também não vão viver. É simples assim. É simples assim. Mas como assim você fala assim, pastor, mas como é simples? Depois que você gera uma intimidade com o Senhor. Quando você começa a ouvir a voz do Senhor. Quando você começa a estar na dependência do Senhor. É fácil. Aí você talvez olha e fala assim, mas como é fácil, pastor? Não é. Duas passagens, Mateus 6, 25. Projeta para mim, Mateus 6, 25. Antes da gente entrar na mensagem. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Próximo. Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam, nem em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta, sem que vocês não valem muito mais do que as aves? Projeta para mim aí Mateus 19, 14. Jesus, porém, disse: deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Por que você não se posiciona? Por que eu citei esses dois versículos, esses dois textos? Quem tem filhos pequenos aqui? Quem tem filhos jovens? Você acha que eles estão preocupados se amanhã vai ter leite para ele beber? Se tem dinheiro para comprar? Quem vai pagar a água? Quem vai pagar a luz? Os pássaros, será que a hora que eles vão dormir, à noite, eles estão preocupados se amanhã eles vão achar alguma roça ou alguma coisa para eles comer? E isso tem me falado muito comigo nesses dias. O que nós estamos preocupados? Que nós não estamos na dependência do Senhor ainda. Ainda. De viver de uma forma ao qual nunca antes. Duas passagens. O Senhor Jesus disse: deixa vir as minhas crianças. Por que nós não podemos ir até o Senhor como crianças e vivermos na dependência dEle? Na dependência dEle. Por que nós não possamos ir como os pássaros diante do Senhor e viver na dependência dEle? O Senhor fala para você nessa noite: viva na minha dependência. Viva na minha dependência. Pare de se frustrar. Pare. Pare de quebrar a cara. Quantas vezes se frustrando por não depender do Senhor? O Senhor nessa noite Ele fala para você: dependa de mim. Dependa de mim. Deixa as suas angústias, deixa os seus desesperos, deixa tudo para trás. Deixa tudo. Dependa de mim. Ele vai providenciar o seu trabalho. Ele vai providenciar os seus negócios. Ele vai cuidar da sua família. Ele vai cuidar dos seus. Ele não quer que você como que fulano podia depender do Senhor, como se, não, Ele quer que você dependa dEle. Ele está cuidando do fulano, Ele está cuidando do outro, você, dependa dEle, Ele cuida, Ele está cuidando. Coloque você diante do Senhor, que aqueles ao qual você clama, aqueles ao qual você tem orado, o Senhor está cuidando. Amém? Primeiro ponto,
a sua fé no Senhor vai te fazer avançar. Você acredita que a fé que você tem hoje pode te avançar? Você crê? Declara, se você crê nessa noite, eu creio, pastor, eu creio que a fé ao qual está gerando em mim nessa noite, eu vou avançar. Começa a declarar. Talvez você fale assim, eu creio, mas olha, eu não estou vendo nada, mas creia. Mas creia. No versículo 2, e no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não deixarei ir só. Então foram a Betel. Creia, eu sei o que tem para mim. Eu imagino Eliseu falando assim, eu não vou deixar você ir, eu sei o que tem para mim, eu não saí de lá à toa. E nessa noite o Senhor fala assim, creia, se posicione. Você não está vendo nada? Creia. Não está vendo o escape? Creia. Pastor, mas o senhor não sabe. Eu sei que Deus vai fazer um milagre. Ponto. Isso eu sei. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o Deus que eu creio, Ele faz milagre. Ele é o mesmo ontem e hoje para todo sempre. Ele é o mesmo. Eu sei o Deus que sirvo. Eu sei o Deus que sirvo. Pastor, mas eu estou chegando agora. Pastor, mas eu não vivi junto com os profetas. Eu não vivi junto com os discípulos. Estou chegando agora. Creia. Creia. Você começa a acreditar nesse Deus. De uma forma que Ele vai fazer coisas. Fala assim, não, Ele vai fazer. Eu vou me posicionar. Eu vou buscar. E eu vou viver. Creia. Ele quer que fale assim, eu sei o Deus que vai fazer. Ele quer que você diga isso nessa noite. Eu sei o Deus que vai fazer o meu milagre. Eu sei o Deus que vai curar a minha família. Eu sei o Deus que vai libertar a minha família. Eu sei. Ele quer que você fale isso. Eu sei o Deus que vai fazer. Eu sei qual é o Deus. É o Deus de Israel. É o Deus que não abandonou José na cova. É o Deus que quando catou Josué, falou assim, agora você vai assumir. Mas cara, eu nasci escravo. Como eu vou liderar? Eu nasci escravo. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Vai mudar. Você era escravo? Agora você vai levar um povo. Agora você vai cuidar de um povo. É isso. Ele vai fazer. Então, esse Deus, você tem que crer no potencial ao qual esse Deus tem para mudar a sua história. Irmãos, eu estava comentando com alguns irmãos ontem aqui. Eu creio onde Deus vai nos levar. Talvez, eu até perguntei para alguns irmãos ontem, eu falei assim, como que você olha para Atos fisicamente hoje? É uma igreja relevante em Muzambinho? Fisicamente. Eu falo, não é. Fisicamente ainda não é. Ainda não é para aquilo que Deus vai fazer. Não é uma igreja relevante ainda. Fisicamente. Espiritualmente você acha que é ou não? Sim ou não? Sim ou não? É. Muito relevante. Eu tive um convite essa semana. Mas não estou falando que por causa do pastor, não. Estou falando do Deus que eu sirvo, que está neste lugar. Tive um convite essa semana para participar de uma reunião com um candidato. Perguntaram para mim, o senhor vai, pastor? O senhor tem problema com isso? Eu falei, não tem problema nenhum, não. Eu gosto de política. Mas dentro dos meus princípios, dos princípios do meu Deus. Eu falei, mas o senhor vai? Vou. Não, beleza, então tá bom. Aí de repente, ó para você ver aonde que Deus nos coloca a relevância da igreja. Ele falou assim, aí depois ele mandou uma mensagem de novo, ele falou assim, preciso saber do Senhor qual é o dia que o Senhor pode vir. Se a igreja Atos não fosse relevante,
seria assim: a reunião é tal dia, o senhor deve vir? Não, não foi assim que ele perguntou. Eu quero saber qual é o dia que o senhor pode vir. Eu falei assim: o meu dia é terça e quinta. Nós vamos procurar marcar nessas duas datas. A relevância espiritual, no mundo espiritual. Entenda, irmãos. Talvez hoje nós olhamos e falamos assim: nossa, a igreja talvez fisicamente não é tão relevante, mas no mundo espiritual, Deus já colocou lá atos assim. E Ele quer fazer isso na sua vida. A relevância espiritual na sua vida, que no seu bairro, na sua casa, onde você passar, Deus vai falar assim: esse é meu filho amado que está passando. Os principados, as potestades tem que bater em retirada. Como o demoniado de Gadarena chegou e falou assim: opa, peraí, é o senhor, ixi, senhor, não me expulse daqui. A hora que você estiver passando, os principados, os potestades vai falar assim: opa, tem que partir em retirada, porque aquele ali é um crente verdadeiro. E eu sei, no mundo espiritual, aonde ele está. É isso. A sua fé em Cristo vai te levar a viver isso. O seu posicionamento. Mesmo que hoje você não esteja vendo nada. Você acha que há 7 anos atrás eu me via aqui em Muzambinho? Não via nada, eu só decidi obedecer. Só decidi obedecer, ponto. E Deus foi nos levando. Você conhece o Deus que você serve? Pastor, mas eu cheguei agora, eu ainda estou assim. Não, mas pode se lançar nesse Deus. Pode se lançar. Sem reserva. Não tente cuidar de nada, não tente cuidar de nada na sua vida. Ai não, mas isso daqui eu não posso deixar Deus mexer, não, que eu gosto disso. Não. Aí não vai dar. Aí não vai. Se lance. Sem reserva. Rasgue o seu coração, como Eliseu. A hora que Elias subiu, rasgou as suas vestes. Opa, peraí, mas eu fiquei, e agora? Cadê aquilo que tinha que vir? Se rasgue. Que esse Deus vai derramar sobre você uma unção. Então a sua fé vai te alavancar. A sua fé no Senhor vai te alavancar. Segundo ponto. Sou cristão e está acontecendo coisas que vai me deixar triste. Está acontecendo tantas coisas que me abalam. Eu sou cristão, mas eu não acredito que era para mim passar por isso, pastor. Elias está indo embora e vai me deixar. E agora? Meu conhecimento é tão pouco. Eu vou me entristecer. E eu pergunto para você, o que está acontecendo na sua vida nesses dias que tem te deixado abalado? O que tem te deixado triste? O que tem te desanimado? O que tem te desanimado? Mas eu quero te dizer que isso não é motivo para você parar. Não pare. Você tem uma promessa, eu tenho uma promessa. Por que Eliseu não parou? Porque ele sabia o que tinha para a vida dele. Por que José não desanimou? Porque ele sabia o que tinha para a vida dele. Por que Moisés não desanimou? Porque ele sabia o que tinha para a vida dele. Ele tinha que resgatar um povo. José tinha que alimentar um povo. E você? Eu quero parar. Não. Você não tem essa oportunidade de querer parar. Porque o Senhor derramou algo sobre a sua vida. Você tem uma promessa. Você tem um chamado. Sobre você há um dom. Mas você tem que perseverar até o fim. Ou você foi chamado para ficar até o meio do caminho só. Atenta. Atenta a isso. Você foi chamado para ficar no meio do caminho? Estão quase me convencendo. Cara, eu achei interessante isso. Quantas vezes falaram para Eliseu: ele vai hoje, é melhor que você fique. Ou ele vai hoje, é melhor que você fique. Ele vai hoje, é melhor que você fique por aqui mesmo. Quantos já tentaram te desanimar? Quantos já tentaram te parar? Quantos? Ou quantas vezes você ouviu os outros e parou pelo meio do caminho? E hoje o Senhor te dá uma oportunidade de você fazer diferente.
Quantas vezes você parou pelo meio do caminho? Quantas vezes? Talvez o seu coração está assim nessa noite. Será que dessa vez vai ser da mesma forma? Eu vou parar pelo meio do caminho? Eu quero te dizer que não. Não, dessa vez você vai permanecer fiel até o fim. Você vai permanecer fiel até o fim. Porque há uma promessa sobre a sua vida. Você não foi chamado para ficar pelo meio do caminho. Você não foi. Mesmo que estão tentando te parar. Mas você não foi chamado para ficar pelo meio do caminho. Eu sei com quem eu tenho caminhado. Como eu tenho dito para vocês aqui. Como eu falo do meu pastor, com quem eu caminho. Eu sei com quem eu tenho caminhado. O dia ao qual que eu pregar um evangelho que não for coerente com a palavra do Senhor, algo que não vem do Senhor, vocês podem ir, mas não abandone Cristo. Quebrando princípios, quando eu estiver quebrando princípios, quando eu não estiver falando da palavra do Senhor, pode deixar. Então, analise com quem você tem caminhado. Analise. Projeta para mim aí Gênesis capítulo 39, versículo 19. Você sabe com quem você tem caminhado? Você sabe, essa semana eu tive conversando com uma pessoa. E ela tem caminhado com outra pessoa, eu conheço eles. Você acredita que ele está vivendo a mesma unção? Ele está vivendo a mesma unção. Só que não é uma unção em Cristo. Uma unção de falência. Uma unção de dívidas. Uma unção de regredir. Mas por quê? Porque estão longe dos caminhos do Senhor. Porque tem caminhado longe daqueles que ensinam a palavra, daqueles que tentam acertar o caminho, as veredas. Querem, sabe o que querem? Muitas vezes, um evangelho sem correção, um evangelho fácil, um evangelho que passa a mão na cabeça. Cuidado, cuidado. A palavra do Senhor diz assim: quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. Nós vamos ler até o versículo 21, a parte A. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Até ali. Então, eu quero te dizer, o que está acontecendo? Qual é a prisão? Qual é o desespero? Eu imagino José sendo caluniado e levado para a prisão, mas de repente ele estava aqui, ó. Mas de repente ele é lançado numa prisão. Mas ele sabia que havia uma promessa para a vida dele, como há para a minha vida e para a sua vida também uma promessa. José sabia. Ele falou assim, não, isso aqui não vai me abalar, porque eu sei que o meu Deus vai me tirar daqui. Projeta de novo o 21, versículo 21. Eu sei que o meu Deus vai me tirar daqui, Ele está comigo. O Senhor, porém, estava com José. Você crê que o Senhor está com você nessa noite? Ele está na sua vida. Você acha que José ia caminhar 15, 16 anos para morrer numa prisão? Eu quero te dizer algo, pega isso. A túnica de José era só para ele. A túnica de José era só para ele, não era mais para ninguém. O sonho dele era para ele, não era mais para ninguém. A sua túnica é para você. Não é para ninguém mais. O seu sonho é seus sonhos. Os sonhos que Deus te entregou é seus sonhos. Mesmo que hoje nada está fazendo sentido. Mesmo que hoje não está acontecendo nada. Ou está acontecendo coisas que estão te deixando triste. O Senhor está com você. Amém?
Terceiro ponto. Aqueles que tentaram te parar, não entendem com quem você está caminhando. Aqueles que tentaram te parar, não entendem com quem você está caminhando. Nunca vão entender. Mesmo que sejam alunos da mesma escola. Mesmo que sejam pessoas que estão aqui dentro junto com você. Pastor, mas como assim? Dentro da igreja? Nós lemos, os alunos da escola de profetas estavam com Eliseu. Falou, para, cara. Para. Aqueles que tentaram te parar, não entendem com quem você está caminhando. Não entende. Para aqueles 50 alunos ali na escola de profeta, quem era Elias para ele? Mestre, ele. O que nós lemos? O que era Elias para Eliseu? No versículo 12. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai. Quem é Cristo para você nessa noite? Quem é Cristo para você nessa noite? Quem é? Para muitas pessoas, é Ele, o lá de cima. Traga isso para a sua vida. Como você vê aqueles que você tem caminhado? Como você vê? Como você vê? Eclesiastes, projeta para mim aí, capítulo 4, versículo 9, nós vamos ler até o 12. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois o caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Com quem você tem caminhado? Com pessoas que você confia, com pessoas que você acredita, com pessoas que estão te dando um direcionamento, pessoas que têm te estimulado a viver algo sobrenatural, pessoas que querem te tirar das mesmices de todos os dias. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? E o quarto ponto, para nós encerrarmos. Você vai viver uma unção daquele que você busca. Você vai viver uma unção daquele que você busca. Talvez, eu não sei o quanto você tem buscado, ou o quanto tem sido difícil, ou o quanto o seu posicionamento, a busca tem sido lutas. Eu não sei, mas a unção que você busca está junto com aqueles que você caminha. De repente, a palavra do Senhor diz que veio uma carruagem e separou os dois. E de repente um redemoinho levou Elias. E de repente, eu fico imaginando, mas aí Eliseu ali rasgou suas vestes, mas cadê a minha unção? Cadê para mim continuar aquilo que eu aprendi? Eliseu continuou aquilo que ele aprendeu. E cadê? De repente ele rasga suas vestes, de repente a capa cai sobre ele. Um redemoinho que leva uma pessoa, devolve uma capa, que jeito? É assim que o Senhor faz. Maravilhas. Algo que nos surpreende.
algo que nós falamos agora já não tem mais jeito. Aí eu caminhei, fui até o final, e de repente você fala assim, mas aonde está o escape, aonde está o resgate? E de repente o Senhor lança a capa sobre Eliseu. E a unção que você busca, está com aquele que você caminha, porque qual foi, o que Eliseu fez a hora que ele pegou a capa? Ele voltando. E pessoas, fica só olhando, os discípulos só ficaram olhando o que Eliseu estava fazendo. O que ele fez? Ele depois, no versículo 13, depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Mas por que ele voltou pela margem do Jordão? Porque é onde ele tinha passado. Então bateu nas águas do rio, com o manto, e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? A unção desceu. E aí de repente ele fez ali, ele voltou, porque ele falou assim, eu vou fazer aquilo que eu aprendi. Discípulos, evangelizar, orar, ministrar, ensinar, eu vou fazer aquilo que eu aprendi. Mas cadê o Deus? Opa, Deus está agindo. Deus está agindo na sua vida, você está buscando, você está sendo ensinado, você está sendo cuidado, Deus está agindo. E de repente, onde está agora o Senhor? O Deus de Elias, tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. É isso que eu declaro para a sua vida. Que você vai viver a unção. Que você busca a unção que o Senhor derramou, ela vai ser manifesta, e você vai viver algo sobrenatural, algo surpreendente da parte do Senhor. Você vai ver as maravilhas do Senhor. E aí sabe aqueles ao qual tentaram te parar pelo meio do caminho, que te disseram, não, você não vai conseguir, não sei o que tem, como os discípulos que falaram, o Elias vai subir hoje, Elias vai hoje, pregaram algo, queriam que ele parasse pelo meio do caminho, queria que ele desanimasse, mas de repente lá no finalzinho você vai ver que nem eles acreditaram que Elias foi. Eles estavam pregando algo para desanimar Eliseu. Pare, não precisa ir, ele vai subir. Aí de repente nós olhamos aqui no versículo 16. Olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes, deixa-nos a sair a procura do teu mestre, talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte, ou em algum vale. Mas eles não sabiam, não foram eles que tentaram parar Eliseu, para que não permanecesse fiel até o fim? Cuidado, depois eles vão querer procurar Elias, depois eles vão, porque aquilo que eles pregavam, nem eles acreditavam. Cuidado, tem muitas pessoas pregando coisas que nem elas acreditam, e de repente eles queriam procurar Elias. E para encerrar, eu quero te dizer, o Senhor não te chamou para você viver as mesmices, ou ser parado pelo meio do caminho, parar as coisas pela metade. Ele te chamou porque tem uma promessa, porque tem algo reservado para você, mas é para aquele que permanecer fiel até o final, vida eterna. E eu quero te dizer algo, quando você acredita, você gera discípulos que acreditam, você gera pessoas ao seu redor que acreditam também. Você acredita, imagina eu pregando de algo que eu não acreditasse, como que eu poderia motivar alguém? Como eu poderia estimular alguém? Eu creio de que Deus pode libertar. Aleluia. Eu creio que Deus pode fazer milagre. Glória. Eu creio que Deus vai fazer algo tremendo sobre Muzambinho. Muzambinho será conhecida como cidade celeiro de missionários, aonde os trabalhadores são poucos, mas Muzambinho não.
serão enviados trabalhadores para o mundo inteiro, para todas as nações, eu creio. Mas da onde, pastor? Não sei, becos, valados, enche. E pessoas serão tratadas, pessoas serão ensinadas, pessoas serão usadas pelo Senhor. Nós temos feito um trabalho na clínica, lá no Patrimônio, toda quinta-feira. Sabe o que eu tenho ouvido lá? Eles deixaram nós, pastor, não é? Está eu, Vinícius, João Mateus, nós temos lá, o Mateus tem ido lá com a gente. Nós temos lá, sabe o que nós temos ouvido? Várias outras pessoas iam lá pregar, esqueceram de nós, deixaram nós para trás. Mas eu vou lá. Sabe por que eu vou lá? Porque o Senhor pode restaurar aquelas vidas. Porque o Senhor lá pode levantar uma pessoa que pode ser o Billy Graham dessa geração, que pode ser o Jimmy Swaggart dessa geração, que pode ser o David Ponchu dessa geração. Aleluia. Eu creio. Glória a Deus. Eu creio, mesmo que ninguém creia, eu creio. Porque senão não estaria. E eu decidi ser fiel até o final. Ponto. E eu vou recebendo, eu vou caminhando, eu vou aprendendo. E o Senhor vai me capacitando, e o Senhor vai derramando. Fica de pé. Nesse momento. Se coloque de pé. Da onde você quer sair? Da onde você parou? Aonde estão aqueles que te pararam pelo meio do caminho? Aonde estão? O Senhor te fala nessa noite que a sua fé vai fazer você se alavancar e viver coisas sobrenaturais. O Senhor te fala que não importa o que está acontecendo, o que está te deixando triste, que está te colocando para baixo, não importa, isso é passageiro, mas a vida é eterna não. Aqueles que tentam te parar não entendem com quem você está caminhando, não entende. Começa a abrir seus olhos nesse momento, começa a orar com o Senhor. Fala: Senhor, me mostra, Senhor. Mostra, Senhor. Abre os meus olhos espirituais, Senhor, para que eu possa ver aonde o Senhor quer que eu chegue. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Ele tem ciúmes de mim. Oh, Deus. Amor furioso, nós clamamos nessa noite, Pai, quem sou refém, que o Seu Espírito Santo nos encha, como encheu Eliseu, misericórdia, como não deixou com que ele desanimasse. Então de repente não perco as dores oh, Espírito, eu posso ver, Senhor, eu posso ver pessoas sendo tocadas, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, e vão começar a viver o seu ministério, o seu chamado, que estava parado pelo meio do caminho, hoje há destravar. Começa a falar para o Senhor: Senhor, eu não vou parar mais. Senhor, nada mais vai me desanimar. Como Paulo, Senhor, como Paulo mudou a característica, mudou e não ouviu aqueles pelo meio dos caminhos e começou a fazer discípulos. Timóteo, Tito, Lucas, e não parou. Pessoas que marcaram o seu tempo, pessoas que marcaram a sua geografia, e é isso que eu estou vendo aqui nessa noite, pessoas que vão marcar esta geografia. Ah, Senhor, eu posso sentir, Senhor, uma injeção de ânimo dos céus, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, como nunca antes, pessoas que estavam paradas pelo meio do caminho.
Os céus e a terra se Senhor. encontram e o meu Pessoas que estavam paradas, coração é Senhor, tomado em Betel. de grande Pessoas que estavam dor. paradas em Eu não Jericó. perco meu Pessoas, tempo Senhor, em lamentos. Estavam parados na beira do Quando eu Jordão, me lembro mas se travaram nessa noite, que Senhor, e vão Ele até o me fim, porque vai valer a pena. Em nome de Jesus, só obedeça ao Senhor, busque para a unção, busca por aquilo que você quer viver, não pare, Ele me ama. não dê ouvidos. O Senhor te ama, Ele te escolheu, Ele te escolheu. Você é filho, você é filho. Oh, Espírito Santo. Comece a orar o Senhor. Você que ora em língua, comece a orar em língua. Começa a declarar. Eu sou cheio do Espírito Santo. Você começa a ser ministrado, começa a se ministrar na sua vida. O desânimo tem tentado te parar, o desânimo tem tentado matar os seus sonhos, os sonhos de Deus para com a sua vida. Começa a orar ao Senhor. Se a graça é Oh, como Espírito um Santo, nós oceano, clamamos. estou me afogando. Os céus e a terra se forçam e o meu coração é tomado em grande dor. Eu não peco em lamentos, porque quando eu me lembro que me coloca de que pé toda manhã, Ele o Senhor está falando com você nessa noite. O Senhor está te falando algo. Tentaram apagar a sua promessa. Ele me ama. Tentaram colocar cidades diante de você, tentaram colocar rios diante de você, mas o Senhor não te deixa parar mais. Toma posse da sua capa, toma posse da sua capa, a capa do Espírito Santo, toma posse, deixa ser cheio, vai sendo cheio, enche, Senhor, enche com o seu Espírito Santo, ó Pai, essa chama, Ele me ama. obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Ele me ama. Ele me ama. Começa a dizer, eu creio.